A ideia desse primeiro material, tá? Não sei se eu vou conseguir vencer ele todo, mas não tem problema. É para motivá-los e tentar localizar. Tradicionalmente, né, e a física geral não foge disso, não sei se vocês perceberam, para quem já teve curiosidade de olhar a matriz curricular do curso, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, nós ainda estamos antes de Newton. A gente está no século XVII ainda. E a física, tradicionalmente, ela se organiza dessa forma. Tá? Não existe nenhum curso de graduação no Brasil nem no mundo que começa a física para alunos de primeiro semestre trabalhando com mecânica quântica. Isso é inviável. Inviável não só do ponto de vista operacional, tá? Mas também do ponto de vista histórico, porque a mecânica quântica, que é o que a gente chama de um dos conteúdos da física moderna, né? Que de moderna já não tem mais tanto, porque a mecânica quântica, a relatividade, é início do século XX, né? 1905, Einstein, mecânica quântica, finalzinho do século XIX, início do século XX. Então, mas é chamado de física moderna. Por quê? Porque toda a física moderna ela foi, de alguma forma, concebida a partir de todo um arcabouço teórico, né, experimental da física que vinha de séculos atrás. E esse conhecimento histórico é importantíssimo para vocês enquanto futuros profissionais da área de física. Não só os futuros professores, que são os licenciados, mas também os bacharéis, né, que no Brasil, infelizmente, não tem muito mercado que não seja pós-graduação, tá? Mestrado e doutorado, e depois ensino universitário. Essa realidade do bacharelado é típica do Brasil, porque na Europa e Estados Unidos, grande parte dos bacharéis e formados em física vão trabalhar onde? Nas indústrias. Mas o Brasil abdicou desse direito, que é um direito de vocês, né, e nosso, desenvolver a nossa indústria, a nossa tecnologia, para simplesmente comprar. Tá? Então, na Europa também essa realidade, né? Não que, no caso da licenciatura, Portugal tem um fenômeno interessante, né? Que em Portugal também, grande parte dos doutores em física não estão nas universidades nem nas empresas, estão dando aula. Por quê? Porque ganha bem. Portugal paga bem os seus professores, né? Então, os professores de física que dão aula no ensino médio, ou análogo do ensino médio, são doutores. Então, a física, na verdade, ela começa historicamente na cinemática, depois vai para a dinâmica, e cinemática, Galileu, Newton, século XVII, antes disso. Aí vem dinâmica, Newton, depois vem trabalho e energia, já é século XIX, segunda metade do século XIX. Então, a física geral A, ela é o que a gente chama, é uma das áreas que a gente chama de física clássica, né, vamos chamar assim, né, que não usa nada do que a gente chama de mecânica quântica, relatividade, embora a relatividade eu até possa trabalhar alguma coisinha, né, mas basicamente a física é uma ciência experimental. Tá? E, infelizmente, no ensino remoto, a gente está com essa deficiência, espero que esse seja o último calendário remoto, né, porque vocês deveriam, fazendo física geral A comigo, estar cursando física experimental 1 dentro do laboratório. Tá? Imagino que alguns de vocês estão matriculados numa disciplina de física experimental remota, que não é o ideal, mas é o que tínhamos no momento. Então, sendo uma disciplina tipicamente experimental, não que tu não possa ter modelo teórico, mas o modelo teórico, em geral, ele pode ser proposto antes do experimento? Sim. Várias teorias foram propostas antes mesmo que tu pudesse fazer experimentos. Tá? Mas se uma teoria não pode ser comprovada no laboratório, ela perde sentido. É completamente diferente da matemática. A física é uma ciência experimental. Então, de alguma forma, tudo aquilo que tu propõe na física, tu tens que, de alguma forma, verificar experimentalmente. Alguns chamam isso de modelo científico, né? E de fato é. Tu não pode propor uma teoria que só tu é capaz de provar no laboratório e terceiros não podem. Se isso for verdade, ela não é uma teoria. Então, a física sendo uma ciência puramente experimental, né? Ela parte de algumas não é que seja um roteiro, né? Mas tu observa o fenômeno natural, tá? E procura por padrões e princípios. Tá? E esses padrões, né? A partir desses padrões e princípios, é que tu vai propor uma teoria para fazer a compilação desses padrões. E, eventualmente, né, tu pode prever a realização do experimento. Muitos teóricos nem fazem isso. Tá? Mas, em geral, quando tu propõe uma teoria, tu imagina qual seria o experimento capaz de comprovar aquela teoria. Então, sendo uma teoria, e de novo, a física tem essa característica, a física, querendo ou não, tu impõe um modelo sobre a natureza. Tu olha o fenômeno e tu descreve ele. E para descrever ele, a gente vai ver, principalmente na parte da dinâmica, né? Tu tem que fazer as simplificações, não tem como. Então, quando tu vai trabalhar depois, na sequência a gente vai ver, né? Quando tu vai, por exemplo, descrever
um experimento de queda livre simples como esse, né? Esse aqui é o famoso experimento. Alguns dizem que isso aqui é só uma figura de linguagem, né? Da Torre de Pisa, né? Tu vai fazer a queda livre. A queda livre, a princípio, para poder descrever ela, tu tem que simplificar. Primeiro, tu disse que não tem resistência do ar, portanto, ela é feita no vácuo. É claro que se tu subir na Torre de Pisa, tu não vai estar no vácuo para fazer o experimento, tá? Mas não sei se alguém já foi no Museu de Tecnologia da PUC, né? Lá em Porto Alegre. Eles têm um experimento bem interessante, que é uma esferinha de metal e uma pena dentro de um tubo de lâmpada dela, evacuar, então ela tem vácuo dentro dela, e aí está à disposição para quem vai no museu. O museu é muito interessante, é um passeio que vale a pena, né? Aqui no Rio Grande do Sul talvez seja o mais interessante, eu acho. É grande, inclusive tem física, biologia, tem um monte de áreas, né? Mas a ideia é que o usuário fique pegando essa lâmpada e inverta ela e vai verificar que tanto a pena quanto a esferinha caem simultaneamente, tá? Por quê? Porque ali tu não tem resistência do ar. Então, a teoria, para poder descrever um fenômeno natural, ela parte de aproximações e simplificações. Então, tu tira a resistência do ar. Isso a gente sabe que não é verdade. A gravidade varia de acordo com o local, mas para esse evento, né, que é um evento, sei lá qual é a altura da Torre de Pisa, 40, 50 metros, a gravidade não varia. Tá? E, além disso, tem uma outra simplificação para aqueles que adoram, né, essa onda, né, terra plana. A Terra aqui é plana mesmo. Tá? Então, a queda livre que a gente vai descrever, ela não leva em conta a curvatura da Terra, tive que sair e entrar. Então, o que eu estava colocando aqui é com relação à parte da física como ciência experimental, né? A necessidade de, quando fazer um modelo teórico, nós não faremos modelos teóricos novos, mas vamos ter que descrever eventos físicos. E para fazer o evento físico, leia-se resolver um problema, você tem que lançar mão de aproximações. Então, nesse caso aqui específico, né? Esse é um movimento extremamente complexo, se tu fosse levar em conta tudo que está atuando. A única força que atua é a força-peso, né? Por isso que a gente tira a resistência do ar. E, além disso, as dimensões do objeto são irrelevantes, então, para nós, ela é uma partícula, porque se o objeto fosse levar em consideração a dimensão, tá? A resistência do ar seria relevante, e aí tem toda uma parte dinâmica de objetos caindo no ar, né? E também o fato da gravidade não variar. Então, aqui a gente trabalha sempre com o módulo de G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Aqui a gente coloca um sinal negativo, porque a gente vai trabalhar isso quando chegar o momento. Mas aqui, basicamente, se diz que não tem variação da aceleração da gravidade local, porque, basicamente, o raio de curvatura da Terra é desprezível, embora ele exista. Então, a Terra, em geral, em problemas de queda livre, né, como esses aqui, a Terra é plana. Tá? Mas a Terra não é plana, não saiam dizendo isso, né? E isso lança a mão, na verdade, basicamente é a teoria da queda livre de Galileu. Por isso que eu digo que a gente começa historicamente lá no século XVI, XVII, né? Porque Galileu foi um dos primeiros a se preocupar em descrever esses fenômenos naturais de forma sistemática. Alguns dizem que Galileu é o pai do método científico. Tá? Então, o método científico basicamente é isso, né? Tu observa um movimento, tá? Lança a mão de simplificações e tenta imaginar como é que é o experimento, né? Inclusive, Galileu tem teoria da relatividade de Galileu, que a gente vai discutir mais adiante, né? Mas Galileu, por exemplo, quando ele faz ou propõe como é que é o movimento que a gente chama de uniforme, né? Um movimento sem aceleração, ele não faz o experimento, ele faz o que a gente diz um experimento mental. Ele imagina um objeto sendo arrastado numa mesa que para depois de um certo tempo. Daí, agora eu dou uma pulidinha, ele vai andar um pouquinho mais. Eu dou mais uma pulidinha, ele anda um pouquinho mais, até que ele faz um experimento mental e diz o seguinte: imagina agora que eu tirei por completo a resistência da mesa, eu puli ela, ele nunca vai parar. Ele foi incapaz, ele nunca fez experimento, mas ele imaginou um experimento mental que deu origem ao chamado movimento uniforme. Então, sendo um evento ou uma ciência experimental, né, todo experimento nós temos que medir. E aí a gente entra no conteúdo da semana, né, que é o que a gente chama de medidas físicas. Tá? O que é medida física? Tá? A medida, basicamente, como a palavra está dizendo, é o ato de medir. Então, para fazer física experimental 1, tá? Infelizmente não no laboratório, vocês têm um trilho de ar, vocês empurram um carrinho sobre esse trilho de ar, e esse carrinho anda uma distância, e tu tem que medir qual é a distância que ele percorreu e qual é o tempo que ele levou. Tu está medindo. Então, o ato de medir, basicamente, é o que a gente chama de uma atitude quantitativa. Tu quantifica. Junto com esse número, tu tem... Cortou de novo? Quantifica, aí... Tá. Eu acho que é o meu microfone que eu tenho que ficar paradinho aqui.
Então, quando tu quantifica um experimento, tu atribui a ele um número, mas não basta atribuir um número, tu tem que dizer também uma grandeza associada. Se tu disser que a velocidade é 30 o quê? Quilômetros por hora, metros por segundo, a temperatura é 10 o quê? Graus Celsius, Kelvin, graus Fahrenheit. Então, a medida física, ela implica a existência não só de um número, mas também de uma grandeza, tá? E a grandeza é o tópico dessa semana. Tópico dessa semana. Definir uma grandeza, né? O Lennon, e para isso o que, Lennon? Cortou de novo? Cortou ali. Meu Tópico Deus do dessa céu. semana, e para isso... Tá. O ato de medir, na verdade, é o que a gente chama de definição experimental. Então, tu tem que ter uma forma de fazer esta medida. Então, por exemplo, medir distância, eu pego uma régua, que é operacional. Medir temperatura, eu pego um termômetro. Agora, outras grandezas, tu não tem como medir através de um instrumento, né? Que é o que a gente chama de grandezas derivadas, tipo a velocidade. Tá? Medir a velocidade, primeiro, tu tem que medir a distância, metros, quilômetros, não interessa, e depois o tempo em segundo, e fazer a razão entre a distância, a gente vai ver que, na verdade, é o deslocamento pelo tempo, e definir velocidade. Então, essas grandezas, na verdade, derivadas, né? Elas também devem ser levadas em consideração e também devem ser diferenciadas. Então, em geral, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui, ó, não é completamente, porque nós, para essa primeira unidade, nós temos só 3 unidades que a gente está interessado, que é a unidade de comprimento, que é o metro, de tempo, que é o segundo, tá? E de massa, que é o quilograma. Então, essa grandeza precisa ter a definição que a gente chama de unidade. E aqui tem uma história bastante rica, né? Eu não tenho como esgotar isso. Eu adoro esse assunto, né? Eu acho que para quem faz licenciatura e vai da física no ensino médio, né? Se não trabalhar com essa parte histórica da física, ele perde a turma rapidamente, porque essa definição de unidade em física, né? E aqui tem uma definição formal, né? É um padrão de referência usado como comparativo durante medição de uma grandeza física. É isso mesmo, é um comparativo. Tá? Então, um metro é metro porque em algum momento alguém decidiu que um metro tem um metro. Tá? Um metro não nasceu sendo um metro, assim como um quilograma não nasceu sendo um quilograma. Assim como o tempo, né? Essa é uma questão bastante filosófica, o que é o tempo? Alguém definiu que um segundo é isso. Então, essa história dos padrões de referência, que a gente chama de unidade, né? Ele é tão antigo quanto a própria história do homem. Os primeiros registros, na verdade, os egípcios, eles têm uma grande contribuição, porque os egípcios, os babilônios também tinham, né? Mas os egípcios, eles registraram tudo nas pirâmides, né? Então, na época dos egípcios, se usava o cúbito. Na verdade, esse cúbito aqui, ó, alguns chamam, ele tem similaridade com o côvado. Por exemplo, quem é católico, né, tá lá na Bíblia, né, que a Arca de Noé foi feita em tantos côvados, né? Cúbito e côvado é basicamente a mesma coisa, que é a distância média, vamos colocar assim, né? Do cotovelo até a ponta do dedo médio de quem? No caso dos egípcios, do faraó. Tá? E os faraós registravam isso através de um protótipo. E isso aqui é interessante, né? Porque desde os egípcios usava a ideia de protótipo para medir distância. Então, alguém tinha um protótipo que servia de padrão, por isso se chama de unidade, né? E depois tu fazia um comparativo desse padrão para estabelecer, por exemplo, os egípcios ocuparam todo o norte da África, né? Então, sei lá, se estava num determinado local, o padrão, ou o protótipo, tu fazia uma cópia dele e viajava, né? Ou mandava para os outros setores do império. E isso, por incrível que possa parecer, na Idade Média era assim, basicamente. Aqui tem 2 imagens, né, de Portugal, são 2 castelos, um em Redondo e outro em Alandroal, né, em Portugal, em que, em geral, as cidades medievais elas tinham marcações dos muros, tá, para dizer qual é que era o padrão de comprimento naquela cidade, porque tu não tinha um padrão único na Europa. Cada cidade tinha seu padrão. E isso, evidentemente, era basicamente para orientar o comércio na cidade. Evidentemente, dá para imaginar que dava muita fraude e roubo, né? E isso continuou valendo. E, por incrível que possa parecer, aí entra a história de novo, essa coisa começa a mudar na Revolução Francesa. Tá? Porque a Revolução Francesa, 1789, queda da Bastilha, né? Então não tem uma data muito precisa quando começa, de fato, mas dá por volta de 1790 por aí, né? O padrão de comprimento básico na Idade Média era o tois, né? Isso aqui é uma tradução aportuguesada, né? O tois é basicamente o que é? A distância entre as pontas dos dedos dos braços estendidos de um homem. Que homem é esse? É o Carlos Magno. Tá? Então, Carlos Magno é um imperador bastante famoso na Idade Média, ele viveu mais ou menos nessa época, 790 depois de Cristo, né? Então, o Carlos Magno não só definiu a tois, mas também o pé, né?
tem essa medida que a gente vai trabalhar, que é o pé na ordem de 30 centímetros, o pé é tão antigo quanto o Carlos Magno. Então, se usava muito, né, um padrão, assim como os egípcios usavam o faraó, os reis, na Idade Média, eram os padrões de comprimento. Então, o toise basicamente era isso. Tu pegava a distância das pontas dos dedos dos braços estendidos do Carlos Magno e isso era o toise. O toise dava mais ou menos 1,82 m. Isso aqui é o que seria em centímetros hoje. Aqui está em 6 pés, né? Pés 30 centímetros. O que se fazia com isso? Da mesma forma como os egípcios, da mesma forma como em Portugal, eles fixavam uma barra de ferro, tá, que representava um toise em algum local. Aqui era no Castelo Grand Châtelet de Paris, né, de ferro. Tá? E esse era o padrão de comprimento que deveria ser usado. Claro que quem conhece ferro sabe que o ferro se deteriora, tá? Se oxida, então esse padrão ia perdendo precisão. Só que para aquele momento era suficiente. Quando é que isso muda? Isso muda, na verdade, quando se adota o sistema internacional. Então, o sistema internacional, que a gente chama de SI, né? Alguns países não usam, os Estados Unidos é o maior deles, também tem algumas colônias britânicas que ainda não usam, né? Jamaica, se não me engano, também não usa o sistema internacional, mas ele é bem recente. O sistema internacional, na verdade, é 1960. Tá? Nem eu estava vivo em 1960, né? Mas ele é originário, na verdade, do sistema métrico decimal. E o sistema métrico decimal é uma contribuição da Revolução Francesa. Então, querendo ou não, a gente vai ver que a física não consegue se distanciar da história. Ela sempre principalmente a parte tecnológica dela, né? Por que a Revolução Francesa resolveu usar o sistema métrico decimal, que já era usado pelos indianos, já era usado pelos babilônios, porque o que vinha até então era baseado em reis, e a Revolução Francesa faz o quê? Tira a ideia do rei em tudo. Então, em 1793, mais ou menos, o sistema métrico decimal ele é proposto, e o sistema internacional ele tem basicamente 28 unidades. Essas aqui são as mais importantes, que a gente chama de unidades de base, né? E tem 2 adimensionais e 19 derivadas. Eu não vou trabalhar com das 28, evidentemente, também não vou trabalhar com as 7, né? Eu vou trabalhar só com 3 com vocês nessa primeira unidade. Mas eu coloquei um material para vocês ali, ó, principalmente para quem faz licenciatura, bacharelado também, né? Mas licenciatura especialmente, porque em 2019 foi proposto um novo sistema internacional. Então, quem vai se formar em licenciatura e vai dar aula tem que saber disso, porque esse novo sistema internacional ele não é intuitivo como era o sistema internacional até 1960, adotado a partir de 1960. Então, por exemplo, a definição de massa, né, ainda era na base dos protótipos. Tinha um objeto feito de platina e irídio que ficava lá em Paris, tá, que era o padrão de 1 quilograma. Essa nova definição do sistema internacional, ela tira. A partir de 2019 não tem mais nenhum protótipo para nenhuma unidade física. Tá? Então, isso basicamente é o material da semana. Tá? Aqui são as 7 bases, as unidades de base do sistema internacional. Então, a grandeza associada ao comprimento é metro, aqui está o símbolo, a massa é quilograma, aqui está o símbolo, tempo, segundos, aqui está o símbolo, são as 3 que eu vou trabalhar agora, mas nós teríamos corrente elétrica, que é outra unidade básica, ampere é a unidade, isso é física geral C, para licenciatura de bacharelado, temperatura termodinâmica, Kelvin, né, símbolo K maiúsculo, temos também a quantidade de substância em mol, tá? E a intensidade luminosa, que é o candela. O novo sistema internacional não mudou essas 7, elas ainda continuam as 7, só que mudou-se a forma como elas são definidas, tá? Eu não vou explorar isso hoje, tá? Porque a gente já são 10h50 e nós temos que encerrar exatamente 50 minutos. Na quinta-feira eu vou continuar nessa parte aqui, que é só uma revisãozinha histórica rápida para vocês, tá? De como é que o padrão de comprimento de massa e de tempo foram originais. É uma história bastante interessante, essa do metro em particular, tem coisas bastante curiosas, né? Como é que foi feita a medição, vocês já devem ter visto lá no ensino médio, a 10ª parte do quarto do meridiano terrestre que passa por Paris. Vem cá, eles mediram a distância do Equador até o Polo Norte? Claro que não, tá? Eles fizeram de outro jeito, eles fizeram medindo uma distância bem mais curtinha, né? Que é pegar uma cidade no norte da França, e isso aqui, Monju, tá? Eu não sei como se pronuncia isso, porque isso aqui deve ser catalão, né? Na verdade, isso aqui é uma montanha lá onde hoje é Barcelona, né? Que na época era um reinado. Então, um astrônomo saiu de Monju, na Espanha, outro astrônomo saiu de Dunkerque, na norte da França, e se encontraram para medir a distância. Tá?
E aí pegaram a 10ª milionésima parte dessa distância que eles mediram, e isso é 1 metro, e esse metro foi produzido na forma de uma barra, tá, metálica, que dá origem ao protótipo do padrão de comprimento. Isso eu vou trabalhar com isso vocês na sexta-feira.